Aí, a qualquer momento, pode ir deixando aí alguma dúvida, alguma coisa que a gente vai tá respondendo, tá? Deixa eu ver. O colega está perguntando se, no caso, vai ter a aula ao vivo e depois disponibilizar o link. Isso, a gente, no caso, está fazendo essa aula online, ao vivo, e aí depois, posteriormente, a gente, a gente disponibiliza o link da gravação dessa aula, ou seja, o que foi comentado dessa aula de hoje, a gente deixa o link disponibilizado no chat, no Classroom, tá? Lá naquela turma do Classroom, e aí vocês podem estar revendo, eu quero rever aquela resolução daquele exemplo, vai lá, no determinado minuto que está ali, né, porque você assistiu a aula lá e não precisa você rever tudo novamente, né, vai direto nas questões, e assim eu acredito que a gente consegue produzir mais. O colega está perguntando se pode mandar o link, deixa eu só ver aqui que foi rápido, não li. É, Ela pediu o professor, link do Google Sala de Aula, mas eu acho que você está dividindo com o João Paulo a coisa, isso, né? Tá? isso, eu estou com o João Paulo lá na turma do Clésio, tá? Se você tiver já lá no Clésio, eu vou estar postando o material que eu vou estar trabalhando lá junto com ele, tá? Eu tô lá, inclusive eu postei o comentário lá, postei a chamada para essa aula lá, então assim, eu já tô lá também, se vocês observar lá como professor também, né? Que ele me adicionou. Tá, então, tranquilo. Bom, então, como eu falei, a gente vai estar iniciando por esse conteúdo que está em tela aí, função quadrática, tá? Esse conteúdo vocês encontram ele é, lá no módulo, tá? No Módulo volume, 8. no caso, volume 2 que é o volume do livro, né? Que são 6 volumes. No volume 2 módulo 8 e aí a página 374 a 383, tá? Tá aqui, então, só essa observação aí, para que caso vocês queiram acompanhar pelo material também, vocês têm acesso aí, tá? É, bom, já apresentei, né, meu nome, que é a disciplina matemática, José Silva Santos, só a minha formação aqui, eu sou, no caso, graduado em licenciatura em matemática, tenho uma segunda graduação em licenciatura em pedagogia, pós-graduação em docência do nível superior e graduação em metodologia do ensino matemática, tá? Essa é a minha formação aí para que vocês tenham conhecimento do professor. Referente à aula de hoje, a gente vai estar trabalhando o conteúdo, no caso, função quadrática. É, o material é esse que eu falei lá, tela lá, né, que é o volume 2, módulo 8, matemática, e aqui as páginas, tá? Então, hoje a gente vai estar dentro do assunto de função quadrática, a gente vai estar vendo o estudo do gráfico, as raízes ou zero da função quadrática e análise do discriminante, tá? É os tópicos aí que a gente vai estar vendo nessa aula de hoje. Bom, então, avançando aqui, eu trouxe para vocês, no caso, o, a imagem, né, de lá do livro, que a gente vai fazendo a leitura aqui das definições, e aí eu vou fazendo a observação, e aí depois, posteriormente, a gente passa para resoluções aí dos exemplos, tá? Pra, digamos, na prática, como que funciona na prática. Eu queria saber de vocês se estão conseguindo visualizar bem aí a tela aí, ou tá muito pequeno. Tudo ok.
Tudo ok, né? Conseguem. Bom, então, o tópico aí, tópico 1 aí, função quadrática. Chama-se função quadrática do segundo grau, ou, desculpa, função de segundo grau ou quadrática, toda função polinomial que tem o conjunto dos números reais ligado ao conjunto dos números reais, né? Definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, aqui a gente tem aqui o que chamamos de forma genérica da função quadrática, né? A função de segundo grau aí. Então, essa fórmula genérica, vou escrever ela aqui na frente aqui, para ser uma função, né, de segundo grau, a gente, no caso, precisa obedecer aí essa regrinha aí, né? F de x igual o coeficiente, chamamos esse A aqui de coeficiente, né? Coeficiente A, que multiplica uma variável x elevado ao quadrado. Óbvio que temos que ter uma variável elevada ao quadrado para ser função de segundo grau, né? Ou seja, função quadrática. Mas o coeficiente b, que é o número que antecedem aí a variável x, mais um coeficiente c. Esse coeficiente c é o que chamamos aí também de termo independente. Tá? Então, essa aqui é a fórmula genérica da função quadrática, tá? Bom, então, seguindo aí o tópico 1.1, temos aí o estudo gráfico. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola, cuja eixo de simetria é perpendicular ao eixo das abscissas. Bom, então o que isso quer dizer? Primeiramente, ele cita aqui a parábola, né? O que é uma parábola? É quando a gente tem algo do tipo assim, ó, com cavidade voltada para cima, isso aqui é uma parábola, ou ela vai aparecer com cavidade voltada para baixo, tá? Temos essas duas maneiras que uma função quadrática pode aparecer, quando a gente for fazer a análise do gráfico, tá? Ele cita aqui também, ó, eixo de simetria perpendicular ao eixo das abscissas. Então, assim, o eixo das abscissas, fazendo aqui na frente, aqui, ó, no caso é conhecido aí como o eixo X, né? É o que chamamos eixo das abscissas, tá? E esse eixo que ele fala aí perpendicular também é conhecido como o eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo Y. Tá? Então, aqui eu posso afirmar que eu tenho duas retas aqui perpendiculares, ou seja, formam um ângulo aqui de 90 graus, tá? É isso que é denominado aí como perpendicular, quando a gente tem duas retas que formam um ângulo reto aí de 90 graus. Bom, continuando aqui, a parábola representativa da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c terá concavidade voltada para cima quando a for maior do que zero e concavidade voltada para baixo quando a for menor do que zero. Bom, o que isso significa? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, que eu fiz concavidade voltada para cima, ela é um exemplo de quando o a ele for maior do que zero, tá? Bom, o A é lá, a gente voltando lá naquela função genérica, aqui, ó, aqui eu tenho A. Então, quando esse Azinho aqui for maior do que zero, ou seja, positivo, né, a gente vai ter uma parábola com cavidade voltada para cima. E quando a gente tiver uma situação em que o A for menor do que zero, o A for menor do que zero, a gente vai ter uma situação igual a essa, né? Com cavidade voltada para baixo. Ou seja, que é quando o A aqui for negativo, né? Quando o A for negativo, com cavidade voltada para baixo.
quando A for positivo, concavidade voltada para cima. Bom, e quando A for igual a zero, professor? Alguém pode perguntar aí, né? Quem eu falei quando for positivo, quando for negativo, e aí quando ele for igual a zero? Quando ele for igual a zero, não existe essa função quadrática, né? Porque aí se esse A aqui ó, for igual a zero, ela deixa de ter aqui a variável x ao quadrado, consequentemente ela volta o quê? Para a função afim, né? Lembra, a função afim é quando a gente tem uma variável aqui de primeiro grau, mais o termo independente, tá? Então, obrigatoriamente, uma função quadrática, esse A, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, essa é a condição para a gente ter uma função quadrática. Tranquilo até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode ir deixando aí no chat aí que eu estou acompanhando vocês aqui, tá? Tranquilo aí, o colega que chegou agora aí, a gente está gravando a aula, posteriormente eu vou estar disponibilizando lá na turma lá do Cleson, tá? O link, e aí você poderá acompanhar essa parte inicial, tá? Bom, seguindo aqui então, a gente tem aqui a amostra do gráfico aqui, né? O que é esse primeiro gráfico aqui a gente pode estar fazendo o estudo dele aí? A princípio, ele vem aqui nessa observação, ó, o A maior do que zero. Sim, A maior do que zero, né? Ó, concavidade voltada para cima. O que mais que a gente pode observar nele? Bom, a gente tem aqui, ó, dois pontos que corta aqui o eixo X, ou seja, significa que a gente tem duas raízes, tá? Raiz é quando o gráfico ele corta esse eixo X, e aqui também ó, a gente tem aqui um terceiro ponto aqui que a gente chama de do termo independente C, tá? Esse Czinho aqui ó, é onde eu vou colocar aqui até aqui, o ponto C, que é onde corta o eixo Y, tá? Esse ponto C. Bom, então, esse primeiro gráfico a gente pode analisar isso aí, né? O A maior do que zero, ou seja, concavidade voltada para cima. Temos duas raízes diferentes, né? Tem dois pontos diferentes aqui nesse X, então duas raízes diferentes. Portanto, aqui eu posso afirmar que o delta dessa função vai ser aí, no caso, maior do que zero, tá? Esse delta, ele é maior do que zero, é uma outra condição, que quando a gente tem uma função quadrática, a gente calcula o valor do delta ali, eu vou estar resolvendo esses exemplos para vocês, a gente pode afirmar aqui, então, que o delta desse gráfico aqui, ele é maior do que zero. Bom, segundo gráfico, o que a gente pode estar analisando aí desse segundo gráfico? Bom, esse segundo gráfico a gente tem concavidade voltada para baixo, né? Ó, concavidade voltada para baixo, então a gente tem um A aí menor do que zero. Aqui, né? Observação aqui, ó. O A menor do que zero. Sim, concavidade está voltada para baixo. A gente tem, ó, dois pontos que cortam o eixo X, né? O que mais que a gente tem? Eu posso afirmar também que o Czinho, ele existe, né? O Czinho existe por quê? Porque está cortando também esse eixo Y. Ele está cortando exatamente em cima do zero, né? Vai ficar o mesmo ponto que é uma raiz dessa função, é o ponto também que está passando aí o ponto C, tá? Então, o C, ele está passando exatamente aí no zero, tá? Eu posso afirmar que isso aqui é uma função incompleta, tá? O que é uma função incompleta? Quando eu aparece uma determinada função x em que eu tenho o valor de A, que é o valor do x ao quadrado, e aqui eu tenho o valor de um bx, tá? Ou seja, o c não apareceu. Quando o c não aparece em uma função, significa que ele é zero, né? Esse c aqui é igual a zero, então vai gerar aí esse gráfico. Bom,
avançando para a página seguinte, a gente tem aqui agora, é o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas, é o ponto 0 e C. Foi o que eu acabei de explicar para vocês lá, né? O ponto 0 e C. O que é o ponto 0 e C? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Ponto 0 e C. Bom, aqui eu tenho um par ordenado, né? O que chamamos de par ordenado. No plano cartesiano, fazer aqui o gráfico aqui, no plano cartesiano, a gente tem o eixo X e tem o eixo Y, né? O ponto 0, sempre esse valor aqui, deixa eu só destacar aqui, ó, esse primeiro valor aqui vai ser o valor que passa pelo X e esse segundo valor que passa pelo eixo Y, tá? Então, quando a gente for intercalar esse determinado ponto aqui, ó, a gente, de imediato, a gente já tem que o ponto X, ele está exatamente em cima do zero. Agora, o ponto C, ele vai estar, ou ele é um valor positivo, ou ele é um valor negativo, ou até mesmo o próprio zero, né? Mas existe esse ponto aí no gráfico. Como, por exemplo, foi o gráfico que gerou aí, esse ponto C, ele vai ficar exatamente na origem, né? O que chamamos aí, que poderíamos representar P0 e 0, que foi esse gráfico que gerou aí nessa imagem desta página. Continuando aqui, ó, o coeficiente do termo do segundo grau, o A, coeficiente A, também afeta a fórmula da parábola. Assim, quanto maior o módulo de A, mais fechada será a parábola. Tá? Então, esse Azinho, ele interfere diretamente na abertura aqui dessa parábola, tá? Como, por exemplo, foi citado aí, né, esses 3 exemplos aí, para a gente entender a questão. Então, y é igual a x ao quadrado. No caso aqui, ó, esse coeficiente aqui, podemos chamar que é 1, né? Coeficiente desse aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Coeficiente 1. Coeficiente 1 foi gerado aí, no caso, essa primeira aqui, verdinha aqui, né? Essa primeira. O coeficiente 2, no caso, aumentou o coeficiente A, essa vermelha aqui, ó. O que aconteceu? Ela já está mais fechada, né? Ou seja, a gente pode observar que quanto mais a gente aumenta o número do coeficiente A, mais fechada essa parábola aqui vai ficando, né? Por exemplo, se a gente colocar um número bem alto, ela vai ficar mais fechada aqui ainda. E assim, se a gente for diminuindo esse valor próximo aqui, quanto mais a gente coloca um valor menor, no sentido assim de próximo a zero, tá? Porque quando a gente coloca um número negativo também, quando a gente coloca um número negativo que seja alto, ela vai ficar aberta também, mas com cavidade voltada para baixo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que quando fala que quando ele fala que maior aqui, ó, na verdade é o próximo de zero, tá? Quanto mais ela ficar próxima de zero aqui, ó, mais ela vai ficando mais aberta. Por exemplo, se a gente for um número 0, alguma coisa, ou 1 sobre 1000, por exemplo, aí ela vai ficar bem aberta aqui assim, ó, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado também nas palavras, né? Quando se fala de quanto menor o número, mas um número menor aproximado de zero. Bom, continuando aqui. Agora a gente pula para o tópico 2 aqui, que é as raízes, né? O que chamamos também aí de zeros da função. Os valores de x reais para os quais a função de x igual a zero, obtendo-se assim a equação de segundo grau. Bom, então toda função, a gente for calcular ela e a gente transforma ela em equação, né?
equação. O que é uma equação? É a gente simplesmente igualar essas variáveis aí, igual a zero, né? Esse f de x aqui, f de x, ele é o valor de y, tá? Só observação aí, que é denominado também essa função aí, quando dá f de x, é o mesmo que o valor de y. Bom, então aqui é a fórmula aí genérica aqui de quando a gente transforma a função em equação, né? A equação, simplesmente pegar o valor daquela função ali e igualar a zero. Passando. Para resolver a equação anterior, utiliza-se a fórmula de Bhaskara. Eu só aumentar um pouco aqui. Bom, então aqui, ó, a fórmula de Bhaskara, acredito que vocês devem recordar aí, né? Bastante trabalhada aí no ensino médio. Então, que é aquele valor do delta lá, né? Quem lembra aí, só recapitulando aqui, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, para a gente achar o valor de x, a gente tem que x é igual menos o valor de b mais e menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2, que multiplica o valor de a. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente calcula aí para achar o valor de delta, que são a gente chegar aí nas raízes da função, tá? Ou zeros da função também conhecido. Então, análise do sinal aí do discriminante. Se o delta for maior do que zero, a equação terá duas raízes reais distintas. Então, aqui, ó, a gente observando aqui no gráfico, podemos afirmar que esse zero, o zero da função, no caso, ela tem dois zeros da função, ou seja, duas raízes diferentes, né? Duas raízes diferentes, aqui eu tenho o P1, P2. Se tem duas raízes diferentes, obviamente o delta foi maior do que zero. Tá? Sempre delta maior do que zero, aqui ó, delta maior do que zero, a gente vai ter aí um gráfico, o qual a parábola vai cortar em dois lugares no eixo X, tá? E a segunda condição aí, no caso, é o Azinho, que a gente vai estar observando sempre, o valor do coeficiente A, que é o coeficiente que antecede lá, né, na fórmula genérica lá, o Azinho é o que antecede o x ao quadrado, tá? Esse número que antecede aqui, esse x ao quadrado, é o que chamamos aí de coeficiente A. Então, a gente vai estar sempre observando ele também. Nesse segundo aqui, segundo gráfico, a gente também pode observar, né, os dois pontos aí, que são, no caso, as duas raízes. Portanto, eu posso afirmar, se corta em dois pontos o eixo X, eu posso afirmar que o delta, ele é maior do que zero, tá? E o que vai determinar se ela vai ficar com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo é o coeficiente A. Nesse caso aqui, eu posso afirmar que o coeficiente A é um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, tá? Bom, então, feito essas observações aqui, temos aqui esse outro exemplo aqui do gráfico aqui, né? Que é quando uma situação aqui, ó, se o delta for igual a zero, que esses dois aqui a gente tem o delta maior do que zero, no caso com os coeficientes um negativo e outro positivo, e aqui a gente tem aqui a situação aqui, ó, quando o delta for igual a zero. A equação terá duas raízes iguais,
seja, um único valor para x, tá? Um único valor aqui para x. Então, esse gráfico aqui, a gente pode afirmar que o delta dele, quando a gente calculou essa fórmula do Bhaskara aqui, ó, a gente vai chegar no valor do delta igual a zero, tá? E aí o gráfico ele vai ficar assim, dessa maneira. Ele vai ter um único ponto aqui desse x e o que vai determinar a concavidade voltada para baixo ou para cima vai ser o coeficiente A. Nesse caso, o A vai ser maior do que zero, né? Concavidade voltada para cima. Certo? Alguma dúvida até aqui? For surgindo dúvida aí, pode ir deixando aí no chat que eu estou acompanhando aqui. Então, vou avançar. Página seguinte. A gente tem aqui opa, voltou. Bom, voltou a página aqui. Esses dois aqui a gente já acabou de comentar, né? Bom, então vamos ver aqui os exemplos aqui, né? Situações aí da resolução da função aí de segundo grau para a gente fazer, no caso aí, o gráfico, né? A construção aí do gráfico. Bom, então aqui temos aqui a situação aqui, né? Da questão que pede para a gente construir aí o gráfico aí de cada função dessas aqui determinada. Eu trouxe alguns exemplos aqui, cada um com uma situação diferente para a gente entender o que cada função aí nos exige, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem aqui uma função, né, segundo grau, porque eu observo que aqui eu tenho um coeficiente A aqui, que ele é diferente de zero, né? Ele é diferente de zero. Aqui eu tenho o valor de B, aqui eu tenho o valor de C. Inicialmente, a primeira coisa a gente ser feita é passar isso aqui para uma equação, né? Que é simplesmente pegar todo esse produto aqui e igualar a zero. Então, escrevendo isso, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Bom, que agora a gente sabemos que uma equação de segundo grau a gente resolve aplicando aí a fórmula de Bhaskara, né? Então aqui eu vou ter o valor de A, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Coeficiente A, quem que é? É esse número que antecede o x ao quadrado. Então, eu sei que não aparece nenhum número ali, mas eu sei que existe um 1, né? É isso mesmo, sempre antes de uma incógnita aqui, eu posso afirmar que existe aqui o 1. Bom, coeficiente B é o número que antecede a variável x, no caso menos 6. Tá? E o coeficiente C é esse termo independente, que chamamos de termo independente, né? No caso aí o 5. Tá? Só ressaltando que no caso aqui eu coloquei na fórmula genérica, né, que já aparece a fórmula genérica da função, que é o que? F de x igual a, que multiplica x ao quadrado, mais dx mais c. Obrigatoriamente aparecer sempre nessa ordem? Não, tá? Essa ordem aqui não importa, porque aqui o importante é você entender quem que é cada coeficiente desse, tá? Por exemplo, poderia chegar numa questão, o Czinho aparecer aqui primeiro, tá? Isso não altera nada na função, tá? Eu estou fazendo aqui a ordem aqui para que vocês entendam, mas não significa que obrigatoriamente sempre o A é esse que aparece aqui nessa primeira posição. Não, sempre o Azinho vai ser o número que antecede, o coeficiente que antecede o x ao quadrado, tá? Bom, então aqui agora a gente, calculando aqui a fórmula do Bhaskara, né? Temos que, ó, delta igual b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos ter aí substituindo agora os valores, né? Então, delta vai ser igual, o valor de B aqui temos que é menos 6, então vai ficar, ó, menos 6 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente A é 1, vezes o C é 5. Tá? Então, fazendo essa, essa multiplicação aqui, primeiro o sistema da potência, né? Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos passa a ser mais. 6 vezes 6, 36. E aqui vamos ter menos com mais, vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Portanto, aqui ó, o delta vai ser igual 36 menos 20, vai dar aí 16, né? Bom, a princípio aqui, eu sei que o valor desse... Deixa eu só mudar aqui. Esse delta aqui, ele é maior do que zero, né? Se ele é maior do que zero, eu já sei que aquela condição lá, eu vou ter duas raízes, ou seja, eu sei que meu gráfico aqui ele vai cortar em 2 pontos no eixo X, tá? Quando a gente for construir. É uma observação aí a ser feita. Bom, então aqui agora a gente vai calcular o X, né? Para a gente calcular o X, a fórmula do X é qual? Temos que, ó, X é igual menos o valor de B mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2, que multiplica o valor de A, tá? Então, fazendo a substituição, então vamos ter que x igual menos, o valor de B é menos 6. Tem que ter muito cuidado aqui, ó, nesse menos, que um é da fórmula, tá? Um menos é da fórmula e o outro é do valor de 6. Bom, continuando aqui, mais e menos, a raiz quadrada do valor de delta, no caso 16, dividido por 2, que multiplica o valor do coeficiente A, que é 1. Então aqui, ó, vamos ter que x vai ser igual, menos com menos vai passar a ser mais, né? Então vai ficar aqui 6 positivo, mais e menos, a raiz quadrada de 16 é 4, né? 4 vezes 4 dá 16, dividido aqui por 2, que multiplica 1, é o próprio 2. Bom, então aqui vamos ter aqui dois valores, né? Sendo o x1, vamos utilizar o positivo primeiro. Então aqui, 6 mais 4 igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5, né? Então, temos aí nossa primeira raiz, tá? Ou zero da função. O x2 agora. O x2 vamos agora utilizar quando o 4 aqui for negativo. Então, vamos ter 6 menos 4. 6 menos 4 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Bom, temos aqui então aí as duas raízes, ou seja, lembra, ó, delta maior do que zero, duas raízes diferentes, tá aí, duas raízes diferentes, o 1 e o 5. Fazendo então aqui o gráfico, né, dessa função. A princípio, a gente vai estar fazendo o gráfico com as informações vistas até aqui, né? Porque posteriormente a gente vai estar, na próxima aula, a gente vai estar avançando dentro desse mesmo conteúdo, que é estudo de sinais e valor máximo, valor mínimo. Mas aqui, por enquanto, a gente vai utilizar o conhecimento aqui, que é os zeros da função e os coeficientes, né? O coeficiente A, B e C, aonde que eles ficam aí, cada um no gráfico, né? Bom, então aqui, ó,
Fazendo a construção aqui do gráfico dessa função, vamos ter aqui, né, os pontos aqui que a gente deve estar observando, né, os zeros da função. No caso, o conjunto aqui, ó, dos zeros da função é o 1 e o 5, ou seja, é aonde vai cortar o eixo x, né? Então, eu já vou aqui, ó, vou colocar aqui o ponto 1 e vou colocar aqui o ponto 5, tá? Então, ponto 1 e ponto 5. Eu sei que o gráfico vai estar cortando aqui nesses dois pontos. E um outro, terceiro ponto que a gente deve estar observando para de construir a parábola aqui nesse gráfico é esse Czinho aqui, ó, tá? Esse Czinho. Esse Czinho é aonde a parábola corta o eixo Y, tá? Então, aqui eu vou fazer o ponto, esse ponto C, aqui no gráfico, que no caso aí é o ponto 5. Então, temos esses três pontos. Bom, então aí agora a gente já pode já fazer aí a parábola aí, né? Eu já sei que outra coisa a observar também é olhando lá na função é o valor de A, o valor que antecede aqui, ó, o x, que no caso é um número 1, ou seja, é um valor A maior do que zero. Se esse valor de A ele é maior do que zero, a concavidade vai ficar voltada para cima, tá? Então, vou mudar essa cor aqui, ó. Fazendo aqui, então, aqui o gráfico, né? Então, ó, passou pelo ponto 1 e aqui ela volta aqui no ponto 5. Então, aqui está a construção do gráfico aí desta função, certo? Você pode voltar um pouquinho aí, professor, por favor? Voltar? Não entendi. Tipo, é porque chegou gente aqui em Aumentar? casa, eu parei, eu tava até aqui no 1 e o 5 aí, depois que eu perdi um pouco aí. Explicar essa parte, essa outra parte aí. Para Da chegar aqui no parábola. 1 e no 5? Foi, até aí eu Do, peguei. do, do 1 e do. Sim, beleza. Então, aqui primeiramente, no caso, a gente chegou aqui numa determinada função, pede para a gente construir o gráfico, a primeira coisa é a gente transformar nela aqui em uma equação, né? Que é o mesmo que igualar a zero. Posteriormente, a gente vai estar fazendo o quê? Calcular aqui o valor do delta, tá? Então, o valor do delta, para a gente calcular, que é para a gente calcular qualquer equação de segundo grau, né? A gente calcula, a gente acha o valor do delta, foi o que fizemos aqui, chegamos nesse valor aqui, delta, que é igual a 16, tá? Avançando, a gente precisa achar, depois do valor do delta, a gente precisa achar o valor de x, né, que são as raízes aí da função. Aí é onde é que a gente vai aplicar essa fórmula, tá, do x aí, onde menos b mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2a, fazendo aqui a substituição, a gente chegou nessa situação aqui, né, que ó, ficou x é igual a 6 mais ou menos 4, foi o valor aqui da raiz quadrada 16, dividido por 2. Então, dentro desse valor aqui, a gente vai achar dois resultados, né, que são quando a gente utilizando o positivo e o outro utilizando o negativo. Quando a gente utiliza o positivo, ficou o quê? 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10. E dividido aqui por 2, né? Que essa aqui é uma fração, né? O numerador aqui deu 10 e o denominador igual a 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Quando a gente for utilizar o negativo, esse ponto negativo aqui, a gente vai ter a situação que vai ficar 6 menos 4 igual a 2, dividido por 2 igual a 1. Então, aqui a gente chegou nesses dois valores. Chegando nos dois valores, agora a gente vai para o gráfico, né? Que os pontos que a gente deve estar observando na construção do gráfico são os zeros da raiz, os zeros da função,
ou raiz, né? Que é a situação, o exercício quando pedir tanto raiz como zero da função é a mesma coisa, tá? Então as raízes aqui que eu tenho que é 1 e 5, ou seja, é onde o gráfico vai cortar aqui o eixo x, no caso o 1 e o 5. E um outro terceiro ponto, para que a gente possa construir essa parábola, é o coeficiente c, tá? Esse coeficiente c aqui, ó, que nessa função foi dada o 5, né? Coeficiente c é o que chamamos aqui, ó, o 5 foi igual a 5. Então, é aonde o ponto 5 é exatamente aonde o gráfico vai cortar o eixo Y. Tá? Então, Se o esse 5 esboço do fosse negativo, a parábola era para baixo ou não? se fosse, você quer dizer assim, negativo, Se fosse o, menos o 5, 5, o 5 do Y ou o 5 do X? o 5 do Y lá. O 5 do Y. Bom, se no caso fosse negativo, iria aparecer algo do tipo, no caso aqui, a gente iria achar aqui a concavidade, nessa mesma função aqui, a concavidade, no caso, voltada para cima, né? Se o valor aqui, digamos, for o ponto menos 5 aqui, a gente vai achar um determinado valor lá, ó, que vai ficar assim, ó, concavidade voltada para cima. O que ia mudar aqui é os zeros da raiz, né? Os zeros da raiz aqui, ó, mas aí ele ia Obrigado. cortar aqui no menos 5, tá? O C sempre vai cortar onde que se for negativo, ele vai cortar lá embaixo, no negativo, só que aí muda aqui, no caso, o zero da raiz seria outros, tá? Se fosse o negativo. Mas o que a gente tem que atentar é o valor também do coeficiente A. Para essa função aqui, o coeficiente A, ele é positivo. Então, obrigatoriamente, a função aqui, o gráfico, ó, a parábola tem que ficar com cavidade voltada para cima, tá? Vamos ver a outra situação. Tá? Temos outras situações aí. Eu vou abrir aqui no caso aqui, uma nova folha aqui, porque não dá para a gente fazer o segundo aqui não, né? Bom, a letra B ficou aí atrás aí, né? Eu vou passar ela para cá, ó, que a letra B foi dada a seguinte, ó. A letra B foi dada g de x, a função g de x igual g de x igual menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 5x. Bom, então, inicialmente aqui a gente vai fazer o quê? Passar isso para uma equação, né, que é igualar a zero. Então, aqui vamos ter, ó, menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Bom, quem são os coeficientes nessa equação? Coeficiente A. Quem será o coeficiente A? Ó, o número que antecede o x ao quadrado. Então, no caso aqui, ó, menos 1. Menos 1. O coeficiente B. O coeficiente B é o que antecede a variável x, no caso, o 5 positivo. E o coeficiente C, nesse caso, não apareceu. Quando não aparece, automaticamente chamamos de zero, tá? Então, sempre a equação não apareceu o B ou C, é zero. O que não pode ser zero é o A, né? Mas o A está aqui, o A apareceu. Bom, feito isso, agora a gente vai lá para a fórmula do Bhaskara, né? O delta. Então, temos aqui, ó, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui, ó, delta vai ser igual. O valor de B é 5. O valor de B é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A é menos 1. Então, vou colocar dentro do parênteses. E aqui eu tenho a multiplicação, né? Vezes o valor de C, que é 0. Então, aqui, ó, vai ficar delta igual 5 ao quadrado vai dar 25, né? 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho a multiplicação que no final aqui multiplica por 0, né? 4 vezes 1 vezes 0,
dá zero. Então, quando a multiplicação multiplicou por zero, simplesmente simplifica, né? Corta. Então, a gente já chegou aqui no valor do delta, ó. Delta maior do que zero. Delta dá 25. Então, eu já sei aqui no gráfico, eu já sei que até aqui, ó, eu vou ter um gráfico qual a parábola ela vai cortar em dois lugares diferentes no eixo X, tá? Imaginando lá o plano cartesiano, tá? Que depois a gente vai estar inserindo aqui no gráfico, né? Vou fazer aqui do lado já o gráfico, plano cartesiano, no caso o eixo X, e aqui o eixo Y. Continuando aqui, para mim saber aonde que são esses dois pontos, eu vou ter que achar aqui o X, né? Então, aqui, ó, o X é igual menos B mais e menos a raiz quadrada do valor do delta dividido por 2, que multiplica o valor de A. Então, aqui o X vai ser igual menos o valor de B é 5, então vai ficar menos 5, mais e menos a raiz quadrada de 25, né, que foi o valor do delta, dividido por 2, que multiplica o valor de A menos 1. Bom, então aqui vamos ter a situação, vai ficar x igual menos 5, mais e menos a raiz quadrada de 25, é o próprio 5, né? A raiz quadrada de 25 é o próprio 5, dividido por 2 que multiplica menos 1, vai dar menos 2, né? Bom, então aqui vamos ter, no caso, dois valores aí, sendo um com o 5 sendo positivo e o outro sendo 5 negativo. Então, x1, fazendo o primeiro com o positivo, vai ficar menos 5 mais 5. Menos 5 mais 5 vai dar aí, zero, né? Menos 5 com mais 5, zero. Zero dividido por menos 2 é zero, né? Zero dividido por qualquer valor, sempre zero. Então aí eu já tenho minha primeira raiz. E o x2? Bom, x2 eu vou utilizar agora quando o 5 ali com o negativo, então vai ficar o menos 5 e menos 5, dividido por menos 2. Então vamos ter, ó, menos 5 com menos 5 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar menos com menos mais. 10 por 2 dá 5, então 5 positivo. Bom, então eu sei aqui, ó, que as minhas raízes vai ser o 0 e o 5, ou seja, onde os pontos aí que vai cortar o eixo X. Então aqui, construindo o gráfico, eu sei que vai passar aqui no ponto 0, que é a origem, né? Chamamos de origem do plano cartesiano. Opa. Deixa eu ver se saiu aí. Então, peraí. Estão conseguindo enxergar aí, né? Visualizar? Pronto. É que saiu aqui a tomada. Bom, então aqui, ó, eu sei que aqui eu tenho um ponto. Mas aqui não tá indo. Deixa eu ver se vai daqui. Bom, deixa eu voltar aqui.
vou colocar em tela aqui novamente, porque acho que desligou aqui a tela e agora não está indo mais a caneta. Deixa eu pôr novamente para ver se agora vai. Bom, não tá. Bom, agora sim. Agora voltou aqui. Então aqui eu tenho o ponto 0 e o 5, que é onde vai passar aqui no eixo X, tá? Vou colocar aqui o 5. O 0 não precisa pouco, o 0 já é a origem aqui, né? Agora o outro ponto que a gente deve sempre observar é qual o valor do C, né? O valor do Czinho, que é onde que vai cortar o eixo Y. Bom, aqui o valor do C, ó, é o próprio 0, né? Então, não poderia ser diferente, né? Porque a raiz já está cortando aqui no 0, né? Não poderia aqui, não teria como, se aparecer aqui um 1 ou um 2, como é que seria a construção do gráfico se obrigatoriamente ela vai passar por esse 0? Então, agora aqui o que a gente vai observar, bom, a gente tem esses dois pontos. E aí a gente pode fazer a parábola voltada para cima ou para baixo, né? Teria como eu construir aqui. Mas, voltando no coeficiente A gente tem essa situação aqui, ó, que o A ele é menor do que 0. Tá? Quando é menor do que 0, ou seja, ele é um valor negativo, então, obrigatoriamente, a concavidade tem que ficar aí voltada para baixo, né? Ou seja, o gráfico vai ficar parábola voltada aqui, concavidade voltada para baixo. Certo? Tranquilo aí nesse segundo exemplo. Vamos ver aqui agora um terceiro exemplo aqui, a letra C. Bom, a letra C, temos aqui a função. Inicialmente, a gente transformando, né, no caso na equação de segundo grau, né, que é igualando a 0. Então, a gente pegando aqui o x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Aqui, os coeficientes A vai ser o 1, né? O B vai ser o menos 2 e o C vai ser 3. O delta agora, aplicando lá a forma do Bhaskara, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui o delta vai ser igual. O valor de B, menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, que multiplica o valor de C, que é 3, né? Bom, então vamos ter aqui, ó, 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, vai dar 4, né? E aqui temos menos vezes mais vezes menos, ou menos vai resultar em menos, né? Menos que multiplica mais, vai dar o valor aqui negativo. 4 que multiplica 1, que multiplica 3. 4 vezes 3 vai dar 12, né? 4 vezes 3, 12. Então aqui chegamos que o valor de delta é igual 4 menos 12. 4 menos 12 vai resultar aí em menos 8. Não é isso? Menos 8. Bom, chegamos aqui na situação do delta ser negativo. Bom, e aí, a gente consegue fazer a parábola com o delta negativo?
Bom, a representação gráfica, sim, né? A gente só não vai ter aqui as raízes, ou seja, o x, o valor de x1 e o x2, não precisa a gente nem ir adiante, né? Porque a gente não tem raiz quadrada de um número negativo dentro dos números, conjunto dos números reais, né? Só lá mais adiante, dentro dos números complexos, depois a gente vai estar vendo isso, mas para a equação de segundo grau, a gente não tem aqui as raízes. Não existe as raízes quando o delta for negativo. Então, aqui para a representação gráfica, a gente vai estar fazendo a representação gráfica, mesmo não tendo raiz, valor do x, o valor do y, observando as seguintes situações, né? No caso aqui, primeiramente o a, eu vou estar observando o a, que no caso aqui, para essa função, o a ele é maior do que zero, não é isso? Porque é um valor positivo, ó, maior do que zero. E uma outra situação é o ponto C, tá? O ponto C, eu vou estar observando que também é o número 3. Bom, número 3, pontinho C, eu sei que é onde corta aqui o gráfico, ó, então já vou fazer aqui o número 3. O A, quando ele é maior do que zero, significa que a concavidade vai ficar voltada para cima. Vai ficar voltada para cima. Então eu sei, já posso já construir o gráfico, né? De maneira que não passe pelo eixo X, porque não existe raiz. Então, simplesmente, a construção aí desse gráfico vai ficar passando aí, no caso aí, pelo 3. Deixa eu só fazer aqui, mudar aqui de cor aqui. Então, passou pelo ponto 3, ele não corta o eixo X, então o gráfico ele vai. Travou aqui, professor. O professor tá sem áudio. Pronto. Estão conseguindo ouvir agora? Agora sim. Pronto. Então, aqui, ó, voltando aqui, bom, aqui é a construção do gráfico, né? Acho que até aqui vocês estão ouvindo. Então, a construção do gráfico ficou assim, no caso é passando pelo ponto 3, aqui do y, que é o termo independente, ó, valorzinho de C. Ele não corta, a parábola aqui não corta o eixo X, porque não existe raiz, ou seja, ó, o valor do delta é negativo. Uma outra coisa para a gente observar também, que o módulo de vocês não trouxe, mas eu acho pertinente também estar passando para vocês, que é o valor do coeficiente B, tá? O que significa que o coeficiente B, nos livros ele traga como ramo, né? Ramo crescente ou ramo decrescente. Nesse caso aqui, o B ele é menor do que zero, né? Se ele é menor do que zero, eu falo que ele é menor do que zero porque olhando aqui para a função, tá? Ele é um valor negativo. Se o coeficiente B for um número negativo, o, a parábola que ele corta no decrescente, na parte decrescente, tá? A gente chama de ramo, a gente vai dividir essa parábola aqui, ó, digamos assim, um eixo de simetria aqui, vou dividir aqui, ó, ela no meio. Desse lado aqui, olhando aqui para a imagem do lado esquerdo, tá um ramo decrescente, né? A gente observar, a função ela está decrescendo, e para o lado direito aqui, ela está o quê? Crescendo, né? Ela está no ramo crescente,
Então, aqui, ramo crescente e ramo decrescente. Nesse caso, ó, ele é menor do que zero, o B ele é menor do que zero, então o eixo que corta o 3 lá é o ramo, só fazendo essa observação, é o ramo, no caso, decrescente. Decrescente. Só fazendo essa observação, porque no módulo de vocês não veio, mas é pertinente. Por que que eu digo isso? Porque eu vou mostrar um exemplo aqui, uma situação, digamos, vou fazer um gráfico aqui, que com as informações que vocês têm, vocês poderiam dizer que, no caso, esse ponto 3 aqui, ó, eu poderia estar construindo o gráfico assim, ó. Professor, tá correto isso aqui, ó? Eu passei pelo ponto 3, não cortei o eixo X, não tem raiz, mas só que aqui observa que ficou do lado contrário aqui no, digamos, o quadrante, aqui eu tenho um vértice aqui nesse primeiro quadrante, aqui eu já tenho um vértice no segundo quadrante. São gráficos diferentes, correto? Então, assim, o que que acontece se fosse dessa maneira? Para aparecer dessa maneira aqui, o B teria que ser positivo, tá? Ou seja, maior do que zero. Ou seja, seria aqui, ó, o ramo que corta o eixo Y seria no ramo crescente, tá? Então, só essa observação. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Temos um... Tranquilo, pronto. Tranquilo, né? Então, vamos lá no próximo exemplo aqui. Ainda ficou... Eu vou abrir uma nova aqui para mim resolver essa letra D aí, a quarta situação. Da letra D, a letra D foi dada o exemplo de a função I de x, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 2x menos 3. Bom, então, igual às demais, eu vou iniciar passando isso aqui para a equação de segundo grau, que é igual a zero, né? Então, vou reescrever ela aqui, igual a zero. Feito isso, os coeficientes, identificando os coeficientes. Coeficiente A é menos 2, coeficiente B é 2 positivo, e o coeficiente C é igual a menos 3. Então, aqui, resolvendo lá a fórmula do delta, como a gente já transcreveu a fórmula, eu vou ir de forma agora mais direta, tá? Para a gente conseguir avançar mais aqui. Se vocês acharem que eu estiver indo rápido, acelerado demais, vocês pedem aí para pisar no freio aí, tá? Então, aqui o valor de b ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A, é menos 2, que multiplica o valor de C, que é menos 3. Então, aqui vamos ter que o valor de delta é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, né? Então, aqui, ó, vai ser, no caso, o sinal negativo, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Bom, então, delta vai ser igual 4 menos 24, vai dar menos 20, né? Ó, novamente, uma outra situação em que o delta vai ser negativo. Porém, não precisa a gente, no caso, calcular o x, né? Que não vai ter x para essa função. Ou seja, zero, né? Zero da função ou raiz, não tem. Então, agora a gente vai fazer a construção aqui do gráfico para essa função. Então, aqui, o gráfico, vamos ter, no caso, os pontos de x não vai ter, né? Então, o que a gente vai observar, então, é aonde que o gráfico vai cortar em y, que é o valor do c. O valor do c é menos 3, então eu vou fazer aqui, ó, menos 3, o ponto menos 3, e agora eu vou observar aquela observação que eu fiz para vocês do coeficiente b.
O coeficiente B nessa situação aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Ou seja, ele é maior do que zero ou ele é menor do que zero? Ele é maior do que zero, né? O coeficiente B ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, a parábola, quando cortar aqui, eu tenho que cortar a parábola no ramo crescente, que chamamos de ramo crescente. Ramo crescente, tá? Ramo crescente, ou seja, ramo crescente, essa concavidade aqui é para baixo, ó, só para vocês entenderem. No caso, ramo crescente vai ser, ó, dividindo esse gráfico aqui no meio, essa parte de cá, tá? Qualquer ponto aqui, ó, desse lado de cá, a função, ela tá crescendo. Do lado de cá, ao contrário. No caso, ó, eu vou ter que passar esse ponto C desse lado esquerdo aqui da parábola. Ou seja, ela vai ficar o gráfico assim. Certo? Ressaltando que não vai cortar o eixo X, porque não tem raiz. Ela vai cortar o ponto aqui 3, que é o Czinho, o valor de coeficiente C da função. E esse ponto aqui, o vértice da parábola, vai ficar nesse quarto quadrante aqui, né, que a gente chama. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o quarto quadrante. Tá? Digo isso porque poderia vir uma questão no Enem aí, como pegadinha, né, de um gráfico parecido, o qual aqui, o ponto aqui, poderia ser o gráfico assim. E aí agora vocês já estão cientes enquanto a isso aí, que no caso esse aqui tá incorreto, né? Tá incorreto porque o vértice aqui, ó, ficou nesse terceiro quadrante, e não, né? A função, o gráfico, no caso, vai ficar aqui nesse quarto quadrante. Temos 15 minutinhos ainda, né? Essa aula vai até às 15h30. Eu trouxe aqui também a resolução do exercício lá, do exercício resolvido, né? Do módulo. Eu queria ver que não vai dar para a gente. Eu queria apresentar para vocês também o GeoGebra, que é para a gente intercalar isso aqui, observar lá no GeoGebra essa construção do gráfico. Mas eu acho que vai acabar ficando para a próxima aula. Eu acho interessante a gente entender essa resolução aqui do livro, né? Tá vendo esse exercício resolvido. E aí na próxima aula eu faço a apresentação aí do GeoGebra, que é um aplicativo aí que nos facilita, né, o entendimento de construção de gráfico e ver o que quando a gente modifica cada coeficiente do A, do B, do C, o que acontece no gráfico. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então aqui, agora vamos ver aqui, entender essa resolução aqui desse exercício, tá, do módulo aí, página 379. A questão diz o seguinte: a figura mostra o gráfico da função ax² mais bx mais c, onde a é diferente de zero, tá? É uma condição para ser função de segundo grau, a tem que ser diferente de zero. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, aqui temos esse seguinte gráfico aqui, agora a gente vai analisar, né? Analisando o gráfico, determine os sinais. Aí ele tem aqui, ó, esse ponto A, ele pede para a gente analisar o que está acontecendo com o ponto A. Vamos analisar aqui, né? Na solução. O ponto A, sabemos que é o valor lá do delta, né? Aquela condição lá, o delta é maior do que zero, o delta menor do que zero, o delta é igual a zero. Nesse caso, nessa parábola aqui, ó, o delta, eu posso afirmar que o delta, ele é maior do que zero, né? Porque está passando em 2 pontos aqui no X. Quando eu tenho 2 pontos cortando, a parábola corta em 2 pontos no X, eu posso afirmar que o delta é maior do que zero. Então tá aqui, ó,
a resposta, né? No gráfico, pode-se observar que o trinômio do segundo grau possui duas raízes reais distintas, duas reais diferentes. Portanto, logo aqui o delta maior do que zero. Pronto, respondemos já esse item A. Até aí, tranquilo, né? Que foi o que a gente observou, o valor do A é só que o delta aí, se ele é maior do que zero, se é menor do que zero, ou, no caso, igual a zero. Nesse caso, maior do que zero. O ponto B, ele pede para a gente observar, no caso aqui é a letra A, a letra B, né? A letra B, ele pede para a gente observar o coeficiente A. Esse coeficiente A, ele é maior do que zero. Por que ele é maior do que zero? Porque está voltada, com cavidade voltada para cima, tá? Se ele fosse menor do que zero, ficaria com cavidade voltada para baixo. Então, a solução aqui, ele fala, ó, a parábola possui concavidade voltada para cima. Logo, o coeficiente A, ele é maior do que zero. O ponto C, o que a gente pode observar no ponto C? O ponto C, ele é menor do que zero. Por que ele é menor do que zero? Porque ele está passando, ó, abaixo do zero aqui, ó. Eu sei que aqui nesse gráfico, aonde a origem desse gráfico, que é onde os dois eixos aqui, o eixo X corta com Y, é o ponto zero. Se ele está abaixo, esse ponto C aqui, ó, se ele está abaixo do zero, só pode ser negativo, né? Ou seja, a representação é assim, ó, C ele é menor do que zero. A descrição fica: o ponto no qual a parábola intercepta o eixo das ordenadas é o eixo X, tá? O eixo Y, tá? O eixo Y, o eixo das ordenadas, o eixo X, o eixo das abscissas, tá? Então, aqui onde corta o eixo das ordenadas, que é o ponto 0 e C, tá? 0 do X, no caso, tá? Quem cortou aqui os zeros do X com o ponto C. No gráfico, esse ponto está na parte negativa do eixo OY, tá? No caso negativo, que está abaixo do zero, tá? Passou aqui. O próximo ponto que a gente vai estar observando, diminuir aqui, senão não dá para ver o gráfico, é a letra D aqui, ó. A letra D, ele traga aqui para a gente observar o AC, tá? Esse ponto AC é uma condição que tem para a gente achar as raízes pelo soma e produto, tá? É uma outra condição que posteriormente a gente vai estar vendo também. Sem ser calcular o básico, a gente consegue chegar nas raízes utilizando um método de soma e produto, tá? Nesse caso aqui, pode-se verificar que o AC ele é menor do que zero e está associado, no caso aí, no item B e no item C, ou considerando que o produto das raízes é dado por C sobre A. O produto das raízes é dado por C sobre A, que é um valor negativo, pois o gráfico há uma raiz positiva e há uma raiz negativa. No caso aqui, eu posso afirmar que esse valor desse x aqui é um valor negativo, tá? Que ele está passando ó, antes do zero aqui, ó. E esse valor é um valor positivo, né? Que apareceu aqui o ponto 5. Já apareceu o 5 aqui, não apareceu, mas eu posso afirmar que é um valor negativo. Então, quando isso ocorre, eu posso afirmar que o produto de A vezes C é um valor negativo, tá? Ou seja, abaixo ou menor que zero. Esse item ele pede para a gente analisar o coeficiente B. Esse coeficiente B, ele é menor do que zero. Lembra onde que eu falei? O B, o B, ele é menor do que zero quando o ramo fica no decrescente. No caso, a parábola aqui, ó, a gente for analisar, está cortando desse lado aqui da simetria, ó,
do lado do ramo decrescente, tá? Então, eu posso afirmar que o B, ele é um valor menor que zero. O próximo ponto, o F aí, né? A soma dos coeficientes A, B e C é menor do que zero, porque a função é a soma dos três coeficientes que no gráfico possuem a imagem negativa. Imagem negativa significa que no caso aqui, um determinado valor aqui, ó, eu tenho correspondente y aqui negativa, tá? Isso aqui a imagem da função são os valores correspondentes a y negativo. Então, existe valores negativos aqui, por isso, essa condição aqui, que a soma desses coeficientes é menor do que zero, tá? Então, a questão é a questão 1 lá do resolvida, lá do livro. Temos a questão 2 aqui também, para a gente fazer análise aqui. A questão 2 diz o seguinte, deixa eu ver aqui se algum comentário, eu estou acompanhando aqui, tá? Então, a questão número 2. Assinale a opção que corresponde ao esboço que representa o gráfico da parábola da equação y é igual a px ao quadrado mais px menos p, onde p pertence ao conjunto dos números reais diferente de zero, né? Bom, então tem aí essas opções aqui de gráfico aqui para a gente fazer a análise aí e assinalar a letra aí que corresponde, né, a essa função dada aqui, ó. A função ela vem só até aqui, ó, que é a função px ao quadrado mais px mais p. Bom, a princípio, para a gente resolver aqui, ó, eu vou transcrever essa função para cá, ó, px ao quadrado, px ao quadrado, deixa eu mudar aqui, parece que está travando, px ao quadrado, mais px menos p. Bom, para a gente resolver a equação como essa, a princípio a gente observa que em cada variável, em cada item que temos em comum é o p, né? Quando isso acontece, a gente pode estar o que chamamos de fatorando ele, né? Colocando em evidência. Então, a gente colocando essa função aqui em evidência, simplesmente a gente vai ter que y vai ser igual a p, aí agora eu vou transcrever isso aqui, né? O p está multiplicando o x ao quadrado, mais o p está multiplicando o x, e o p está multiplicando, como que eu posso representar isso aqui? Para mim chegar nesse determinado valor, eu simplesmente coloco 1, né? Porque p vezes menos 1 vai resultar em menos p. Tá? Então, agora, a gente chegou aqui nessa situação aqui, ó, que eu tenho uma função aqui, agora simplesmente achar as raízes, né? E aí, depois, posteriormente, a gente multiplica o valor, consequentemente, o valor de p. Porque aqui, no caso aqui, achando a função, a gente vai ter o x ao quadrado mais x menos 1. Resolvendo isso aqui, ó, o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B vamos ter aí que é igual a 1, e o coeficiente C igual a menos 1. Isso, acho que estão conseguindo acompanhar aí? Visualizar? Está finalizando já, 4 minutinhos, Sim. acho que dá para a gente concluir, pelo menos essa questão aqui, a gente já finaliza. Então, aqui, ó, a gente tem os coeficientes, então aqui eu vou ter que o delta vai ser igual, b ao quadrado vai ficar, no caso, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A,
que multiplica o valor de C, que é menos 1. Então, aqui o valor de delta vamos ter 1, né? 1 ao quadrado é igual a 1. E aqui multiplicando 4 vezes 1 vezes menos 1, vai dar aí mais 4. Opa, eu estou indo direto para o resultado. Então, o delta aqui vai ser igual a 5. É 1 mais 4 igual a 5. Bom, se o delta aqui deu igual a 5, 5 não tem raiz exata, né? A gente já sabe que não tem raiz exata, porém a gente sabe que o delta ele é maior do que zero, eu vou ter duas raízes. Ou seja, eu vou achar um valor de x1 e também vou achar um valor de x2, tá? Olhando para os gráficos aqui, automaticamente eu já consigo eliminar algumas letras, né? Por exemplo, essa letra C, eu sei que não cortou, não tem 2x aí, né? 2 pontos em x. Essa aqui poderia ser a letra D? Não poderia, por quê? Porque o A aqui ele é positivo, ó. Eu sei que essa concavidade aqui vai ficar voltada para cima. O valor do coeficiente A ele é positivo. Então, essa letra D também eu já desconsidero. A letra E também, porque não é concavidade voltada para baixo. Então, ficou aqui nessas duas opções, a A e a B. E agora a gente vai analisar qual das é a correta, né? A A ou a B, porque todas as duas eu tenho 2 pontos, tá? Todas as duas eu tenho esses 2 pontos aí. Mas, só no caso aí, ó, observando, quando a gente for calcular o valor de x, na resolução que ele já traga, ó, o valor de x, a gente vai chegar nessa situação, né? Que é, ó, raiz quadrada de 5, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 5 dividido por 2. Se a gente for resolver isso aqui, para o x1, a gente vai ter, calculando aqui um valor aproximado aqui, só para a gente chegar na raiz, a raiz quadrada de 5 aproximado, 2 vezes 2 é 4, né? 3 vezes 3 dá 9, então é 2, alguma coisa. Se a gente for pegar aqui 2, número quebrado aí, 2, alguma coisa, o positivo, o positivo aqui ó, vai ficar um número 2 menos 1 vai dar 1 dividido por 2, 0, alguma coisa, né? Positivo, 0, alguma coisa, mas eu sei que aqui vai ser esse x1, ele vai ser um número positivo, tá? Um número maior do que 0 aí, positivo. E o x2, esse x2 aqui, ó, quando a gente for calcular o raiz de 5 negativo, a gente vai ter, ó, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Menos 3 dividido por 2 vai dar aí menos 1, alguma coisa, né? Ou seja, um número negativo, tá? Positivo e aqui um número negativo. Eu sei, então, que as raízes, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, automaticamente, a gente já cancela a letra B, né? Que a letra B, as duas raízes é positiva. E não é. Tem um valor que é positivo e tem outro valor que é negativo. Por isso a gente fica aí com a letra A, tá? A opção correta aí desse exercício número 2. Bom, pessoal, então a aula encerra aqui, né? A gente encerrou a aula aí. Eu vou solicitar uma tarefa para vocês, né? Como de plágio, para vocês brigar comigo logo na primeira aula, que é a seguinte. Eu até adicionei vocês lá, não sei se vocês receberam, que o e-mail às vezes recebe muita coisa, lá no Gmail de vocês, eu até fiz o comentário lá, quando eu solicitei, eu mandei um e-mail. E por aquele e-mail ali, adicionado, ele fica como se fosse um grupo, né? Imagina que é um grupo, mas em vez de ser de WhatsApp, é um grupo de Gmail. É algo parecido com fórum de debate, alguma coisa, coisa que vocês vão precisar aí na faculdade, né? A faculdade, ela tem, qualquer faculdade hoje trabalha com esse método de ensino aí de discussão em fórum. Então, assim, eu vou solicitar para que vocês, lá naquele grupo lá,
quando vocês respondem ali automaticamente, todos recebem, né? Aí fica como se fosse ali um debate. Aí vocês vão, ó, primeiro item aí, postar a maneira de como resolveu a determinada questão. As questões que eu vou solicitar para esse debate ou esse discurso aí são as questões do próprio módulo, tá? O exercício ele vem como exercício de fixação, que é da página 180 e 181. São 5 questões, tá? Aí essas 5 questões vocês vão postar lá naquele debate lá, pode ser imagem ou comentário mesmo, de como conseguiu resolver a questão, ou fazer comentário de observação sobre a resolução de um colega, né? Assim que o colega postar, você pode postar em seguida algum comentário, responder dúvida, alguém que postar lá a dúvida, e interação, tá, com esse grupo aí, postar lá, sempre tá dando a sua contribuição, eu também vou estar acompanhando e postando, assim, também, instigando vocês para que resolva essas questões e fazendo algumas observações aí no decorrer da semana, tá? Então, para a aula de hoje foi isso, agradeço aí a presença de vocês e tenham aí uma boa semana, né?